É inconveniente tratar da questão de um estado como o Rio Grande do Sul, com 10 milhões de pessoas, como se nós fôssemos um cliente de caderno do boteco da esquina. Tratar conosco com uma resposta simples: tem um contrato. O senhor dirigiu o banco. Quantas e quantas vezes o credor tem contrato e é chamado para renegociar a dívida porque é a forma de pagar? Nós não estamos falando de um gerente de banco e um cliente. Estamos falando de um governo federal, num estado federado e um estado da federação com 10 milhões de pessoas. Quando um burocrata, motorista de um carimbo, diz que está cortado as contas do Rio Grande do Sul para cobrar sua dívida, o seu carimbo acabou de matar centenas nos corredores dos hospitais. Amanhã, na madrugada, vão certamente aparecer nos jornais crimes, porque a polícia não foi para a rua, ela está dentro de casa. Mas que problema tem? Eu sou o chefe do carimbo, eu simplesmente disse que não pago porque tenho um contrato. Dane-se. Dane-se o resto. Será que esta é uma forma republicana de tratar um dos entes federados? Tenho a impressão que não. Nós não estamos falando aqui de ciência exata. Aliás, fazia tempo que eu não via tanto exercício de álgebra, né? Vai daqui, vem de lá, explica e coisa e tal. Só que tem um Estado da Federação, o governador Sartori é uma pessoa séria, absolutamente séria, está fazendo um esforço sobre-humano para conseguir sair disso. Em 3 anos nós vamos colocar a despesa dentro da Receita. Aliás, quero lhe dizer com toda franqueza, se nós tivéssemos destruído aquele Estado, deixado em solo nu, e sobrasse aquele povo, eles reconstruiriam o Rio Grande do Sul outra vez. Desde que não tivesse uma agiota chamada União lhe espolhando dia a dia. Sabe qual foi a média do juro anual que os senhores cobraram desde que começaram a assinar o contrato? É uma bacatela, é uma coisinha simples, né? Vocês cobraram 876% desde o dia que assinaram o contrato. Isso em 16 anos deu uma taxa de 54,6% ao ano. Estou falando de números que são exatos, 56% de juro ao ano. Isso não tem agiota cobrando. Meu Deus, emprestaram para Cuba a 4, para o Timor-Leste, para a Bolívia, para a Venezuela e para o Rio Grande do Sul é 54 e a resposta é que tem um contrato. Mas que legal, que bom ter um contrato. Mas como assim? Como tem um contrato? Quando nós assinamos aquele contrato, o governador então não tinha escolha. Ele tinha um país que tinha saído do período inflacionário por causa do real, ele assinou o contrato, logo depois teve uma desvalorização do dólar, todo mundo sabia do governo que teria, menos nós, assinamos o contrato. Tivemos uma dívida que em 4 anos subiu quase 300% em 4 anos. E nós não somos responsáveis. Desculpa. E nós não somos responsáveis. Então, eu tenho a impressão que é impossível ser tratado desta forma como gaúcho. Isso é um ultraje. Isso é uma ofensa, é um desdém. Matar as pessoas, deixar pessoas humilhadas, sem salário, sem nada. Para a União que teve dinheiro para fazer, pintar e bordar em todos os lugares. Eu não estou falando com a pessoa do Joaquim Levy. Eu estou falando com a instituição governo federal e com seu secretário da Fazenda. Não tem nada pessoal nisso. Aliás, sua conduta como secretário, tenho a impressão que se tivesse chegado antes, não estaríamos passando por esse fiasco nacional. Certamente não. Mas agora, neste momento, o que se pede é que encare o Rio Grande do Sul como uma parte do Brasil, mesmo sendo garrão. Nós gostaríamos de ser respeitados como tal e não deixar o nosso povo humilhado, sendo tratado como um cliente de caderno que, por relapso, não quis pagar a sua conta.